A paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por mais uma vez, por vossa presença, tá? Por vocês estarem participando de este vídeo tutorial. E eu sou grato a Deus, tá? Por vocês me permitirem estar aí com vocês. Eu sou o professor Ronald, estamos fazendo esse vídeo tutorial sobre a Escola Bíblica da CPAD, primeiro trimestre de 2018, a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus é o nosso tema. E se você quiser, pode deixar já seu likes, tá? Aí no nosso canal, e também pode nos seguir pelo Facebook. Está no meu Facebook aí, tá? Para você também participar, sermos amigos também. Amém? A lição de hoje, a lição número 3, a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Lembrando que são 12 lições. Nós estaremos gravando as 12 lições, assim Deus permitir. Nós começamos com a lição número 2, estamos na lição 3, a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Em resumo geral, a superioridade de Jesus está em que ele é filho, né? Filho herdeiro, ele é o dono da casa, e Moisés é servo administrador. O texto áureo diz: porque ele é tido por digno de tanta maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. A nossa verdade aplicada diz: Cristo em tudo foi superior a Moisés na casa de Deus, pois enquanto o legislador hebreu foi o mordomo, o Salvador foi o dono. Ok? Os objetivos da lição. O objetivo geral é evidenciar a superioridade de Jesus em relação ao legislador Moisés. E os objetivos secundários são apresentar a superioridade da vocação, da missão e da mediação de Jesus em relação a Moisés, e depois exprimir a autoridade maior de Jesus em relação a Moisés e, por último, esclarecer a superioridade do discurso de Jesus em relação ao de Moisés. Amém? A leitura bíblica está em Hebreus capítulo 3, versículo 1 ao 19. Você pode fazer aí em sua casa, tranquila e calmamente. Nós já vamos para a introdução. A nossa introdução nos diz: o autor dá início ao capítulo 3, fazendo um contraste entre Moisés e Cristo, sem depreciar a pessoa de Moisés. O contraste entre Moisés e Cristo é bem definido. Veja, logo de início nós estamos percebendo aqui que Moisés, tá, é visto como um administrador da casa e Jesus é visto como um edificador da casa. Tá? Ele é o dono da casa. Tá? Já Moisés é retratado como servo, né? Jesus é como filho. Então, mesmo que às vezes existe, vamos colocar assim de forma geral, um excelente pedreiro, tá? Mas o filho, tá, sempre, ou seja, o dono da casa, ele é sempre superior, tá, em relação àquela casa. Tá? Então, esse contraste aqui está fazendo essa figura aqui o nosso autor aos Hebreus. Moisés foi enviado em uma missão terrena, enquanto Jesus foi enviado em uma missão celestial e eterna. Tá? Essa aqui é apenas introdução, nós estaremos detalhando melhor aqui. Uma tarefa superior, nós vamos falar em 3 pontos, esse tópico. Primeiro, sobre a vocação superior de Jesus, depois sobre a missão superior de Jesus e em seguida uma mediação superior de Jesus. Então vamos lá para a vocação. Em Hebreus 3:1, o autor afirma que os hebreus não eram apenas um povo nômade pelo deserto escaldante à procura da terra prometida, mas herdeiros de uma vocação celestial. Isto é muito importante
diante da própria atuação de Abraão. A Bíblia diz que Abraão andou como um peregrino, tá? Mas todavia tinha consciência de que havia uma cidade melhor, maior, tá? Algo melhor preparado para ele. Então Abraão, na sua essência de relacionamento com Deus, ele percebeu que mesmo que ele tomasse posse da terra prometida, a terra prometida era algo passageiro, tá? Ele tinha uma vocação maior. O propósito maior de Deus não é dar uma terra que mana leite e mel, simplesmente, mas sim lhes dar uma cidade celestial, tá? Assim, o povo de Israel se torna herdeiro também dessa fé. E a questão de Jesus, tá? Jesus, vamos voltar um pouco atrás, tá? Já Jesus também, como ele nos mostra, nos deixa claramente, tá? A vocação de Jesus, tá? A nossa chamada, já ele deixa bem claro, né? Que ele nos iria preparar um lugar. Aqui na terra também nós temos uma parte da herança. Vocês devem lembrar que certa ocasião Pedro pergunta a Jesus e disse assim: Senhor, nós deixamos tudo, o que é que vamos ganhar? Jesus disse: aqui nesta vida 100 vezes mais e depois a vida eterna. Tá? Então Deus se preocupa com os dois lados, mas o objetivo maior é a vida eterna, visto que mesmo que nós vivamos aqui na terra uma vida abundante, seja 80, 100 anos, tá? Ainda assim será passageiro e ainda assim é muito pequeno em relação a uma vida eterna com Cristo, desfrutando melhor. O segundo subtópico, uma missão superior. O autor pede aos hebreus para considerar Jesus como apóstolo. A palavra apóstolo se refere a alguém que é comissionado como um representante autorizado. Então, aqui nós temos a comparação. Moisés foi chamado, também foi chamado, tá? Ele foi comissionado também. Só que a Moisés coube a missão de conduzir o povo hebreu a Canaã terrena. Tá? A missão isso ficou bem claro para Moisés. Moisés, ele sabia dessa missão, mesmo estando no Egito, morando na casa lá que ele tinha, no palácio, disse o texto bíblico, que ele sabia que Deus o chamara para essa missão. Já, mesmo que esta missão é excelente, tá? Moisés, está fazendo parte do plano de Deus, o plano da promessa que Deus falara para Abraão, todavia Jesus é superior, porque a missão de Jesus é conduzir a humanidade à Canaã celestial. Então, a missão é superior. A missão de Moisés é fazer parte de levar o povo hebreu para Canaã terrena. A missão de Jesus é nos conduzir a Canaã celestial. Tá? Nesse aspecto, então, a missão de Jesus é muito superior ao de Moisés. Já nós temos também a questão da mediação. O autor confirma aos hebreus que Jesus é um sumo sacerdote da nossa confissão. Tá? Quando nós falamos confissão, vamos esclarecer aqui, que a palavra confissão aqui não está se referindo à conotação de confessar pecados, mas sim de concordar ou repetir com aquilo que Deus disse. Tá? Aquilo que Deus disse, eu concordo com isso e eu falo isso. Então Jesus, tá? Ele endosa essa minha confissão. Ele é sumo sacerdote da minha confissão. Então vamos entender melhor a questão. A mediação de Jesus era em tudo superior ao sistema mosaico, porque Moisés foi servo fiel, Jesus é o filho dono da casa. Cristo é o mediador da nossa confissão. Bom, qual é a nossa confissão? Nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador. Tá? Então, quando se fala confissão em Hebreus, tá? Nesse ponto exclusivamente, tá?
que estamos tratando agora se refere à confissão daquelas pessoas que tinham feito a respeito de Jesus e que nós também fazemos, que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Então, quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, você deve lembrar, o autor do evangelista João, no capítulo 1, ele disse que nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então, a esta confissão que se refere o autor. E Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus, ele simplesmente pode achegar-se a Deus Pai e dizer: agora esta pessoa é filho teu, ou filho de Deus. O segundo ponto nos fala sobre uma autoridade superior. Nós vamos dividir em 3 pontos. O primeiro ponto nos fala sobre construtor, não apenas administrador. Jesus como construtor e não apenas como administrador. O segundo ponto, o perigo de ver, mas não crer. E o terceiro ponto, o perigo de começar, mas não terminar. Vamos ver então esses 3 subtópicos. O primeiro, construtor, não apenas administrador. Nosso Senhor era construtor do edifício da casa de Deus e não apenas o mordomo, como fora Moisés. O texto bíblico, aqui em Hebreus, capítulo 3, nós vamos ler, vamos ver aqui, diz versículo 2: o qual é fiel aquele que o constituiu, como também era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, sendo considerado digno tanto de maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciado. Cristo, porém, como filho. Então, todas as coisas, diz, edificou Deus. Deus é apresentado como construtor. O Senhor Deus é apresentado como construtor e Jesus é apresentado como o filho do construtor. Nesse contexto, Moisés é apresentado apenas como um servo. Aí Moisés acaba sendo inferior. O autor afirma que o mérito de Jesus será maior do que a de Moisés. A glória de Moisés é desvanecente, enquanto a de Jesus é permanente. Ou seja, Moisés ele tem uma grande honra, ele foi um grande legislador, ele recebeu a lei, todavia ele passou. Agora Jesus não. Jesus, ele, igual a Moisés sendo fiel, todavia ele permanece. Essa é a diferença. Jesus é filho e permanece eternamente. Agora no ponto 2, o perigo de ver, mas não crer. Tanto Moisés como Jesus foram poderosos em obras, mas isso não era suficiente para assegurar os crentes. É preocupante quando o cristão se acostuma com o sobrenatural e nada mais parece impactá-lo ou sensibilizá-lo. Veja, eu coloquei aí 2 ilustrações. Uma das grandes obras de Jesus, nós podemos dizer que foi a multiplicação de pães. Jesus multiplicou pães em 2 ocasiões, uma para 5.000, outras vezes foi para outras quantidade de pessoas, E outros milagres que Jesus operou, curou enfermos, paralíticos, ressuscitou mortos e muitos milagres. Mas nós percebemos que grande parte dessa multidão que participou e foi beneficiada pelos milagres de Jesus também fazem parte daquela multidão que grita diante de Pilatos: crucifica-o. Então, as obras Deus sempre fará, Deus sempre faz, mas o perigo é que as pessoas não acreditem
tá? Ou se acostumem tanto com o milagre que não acreditem ou se desviem facilmente daquilo que Deus disse. Moisés, veja, no ministério de Moisés teve as 10 pragas do Egito. Depois, quando eles fogem de Faraó, o Mar Vermelho foi aberto e outros milagres. Mas o povo facilmente esquece daquilo que Deus faz por eles. Não é diferente ao dia de hoje, tá? Muitas vezes nós nos esquecemos facilmente dos grandes milagres que Deus já fez por nós e acabamos deixando de lado a fé em Deus por algumas circunstâncias, tá? Ou paramos de confiar dentro de algumas circunstâncias. No ponto 3 vai nos falar o perigo de começar, mas não terminar. Veja, Hebreus 3, versículo 10 diz: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Com essas palavras, o autor mostra o perigo de começar, mas não chegar, de andar, mas se desviar. Veja que o problema está no interior. Em seu coração erraram e não conheceram meus caminhos. Então nós queremos deixar bem claro esse ponto, tá? O perigo de começar, mas não terminar. Veja, vamos dar aqui uma questão. Esta casa, tá? Somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e esperança da qual nos gloriamos, diz Hebreus 3, versículo 6, tá? Veja, então são dois termos que eu quero ressaltar aqui, confiança e esperança. Os dois termos nesse contexto denotam a impossibilidade de Deus mentir, tá? Quem nos endossa isto é o autor, o comentarista Hendricks. Veja, eu, tá, só serei chamado, tá, casa de Deus, eu só participarei daquilo que Deus tem do melhor para mim se eu manter firme a minha confiança e esperança, tá? Isto é, eu crer que Deus é fiel àquilo que Ele fala. Eu creio que Deus é impossível, tá? Eu creio que é impossível Deus mentir. Nós vamos ver um exemplo, né? Veja, em Tiago 1, 7 e 8 diz assim: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O autor de Tiago, ele faz uma comparação. Se eu creio e paro de crer, aí eu creio novamente, aí eu paro de crer novamente, essa inconstância, tá, diz assim, vai fazer com que eu não receba nada de Deus. Tal homem, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem dobre, o homem inconstante. É mais ou menos eu estar, tá? Aí eu coloquei uma imagem, né? Estar dentro do meu carro. Eu quero ir para a frente, mas ao mesmo tempo eu olho no meu retrovisor e eu quero ir para trás. Então eu passo na primeira, eu ando, vamos dizer, 100 metros, daqui a pouco eu coloco na ré e ando de volta 100 metros, vou de ré. Se eu ficar a vida inteira indo para frente, indo para trás, eu vou passar todo o meu tempo e não vou sair desse lugar. Ou seja, eu não vou chegar a lugar nenhum. Então, isso que o autor fala sobre a inconstância de crer. Nós vamos esclarecer daqui a pouco melhor isto, tá? No ponto 3 agora, nós temos um discurso superior. Nós vamos ver em 3 subtítulos também: o perigo de ouvir, mas não atender, a humilhação do servo e o exemplo a ser seguido. Tá? O perigo de ouvir, mas não atender. Você deve lembrar que Jesus disse que aqueles que ouvem as minhas palavras, mas não a praticam, tá? São como aqueles que edificam a sua casa sobre a areia. Mas aqueles que ouvem e a praticam
são aqueles que edificam a sua casa sobre a rocha. Então vamos lá para a primeira questão aqui. A partir dos versículos 7 ao 19 deste capítulo, o autor faz uma advertência sobre o perigo da descrença. As nossas crenças nos movimentam, tá? Preste atenção nisso. As nossas crenças nos movimentam. Ou eu creio nas circunstâncias que meus sentidos naturais percebem, ou eu creio no diabo, ou eu creio naquilo que Deus disse. Tá? Eu quero que você preste bem atenção nesses pontos. As nossas crenças, tá? Aquilo que eu creio, isso é que me movimenta. Se eu creio naquilo que os meus sentidos naturais percebem, isso vai me levar a um lugar. Agora, se eu creio no que o diabo diz, tá? O que sugere, isso vai me levar a algum lugar. E normalmente o diabo se aproveita dos meus sentidos naturais. Ou tenho a escolha de crer naquilo que Deus disse. Quando eu creio naquilo que Deus disse, eu vou me movimentar e fazer aquilo que Deus disse. Vamos então para o primeiro subtópico. O perigo de ouvir, mas não atender. No passado, o povo de Deus tinha ouvido a mensagem divina, entendido, mas não atendido. É um apelo atual, porque o povo de Deus muitas vezes demonstra ser tardio para ouvir. Então aqui há um perigo. Ouvir, mas não atender. Vamos aqui para o exemplo. A Bíblia nos diz em Números que o povo, após pouco tempo terem passado pelo Mar Vermelho, na caminhada, eles murmuram falando mal de Moisés e de Deus, dizendo, tá? Nós vamos morrer aqui no deserto? Será possível? Tá? Em Números, eles mostram essa incredulidade. Deus prometeu que eles iriam para Canaã, mas eles se desesperam, tá? Eles se sentem, os sentidos naturais dizem para eles que não estão vendo a terra prometida, tá? Os olhos não estão vendo, eles estão sentindo o deserto, e isso faz que eles murmurem, tá? E quando eles murmuram, o texto bíblico ele é bem claro, tá? Vamos até ler aqui um pedacinho, o texto quando nos diz, é Números 21, tá? Eu falei Números 20, Números 21, diz assim, o capítulo 21, versículo 4. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés. Veja, na sua impaciência então, tá? Eles acabam, tá? Murmurando. Eles não creem, tá? Eles manifestam a incredulidade. Eles dizem, nós vamos morrer aqui neste deserto. Veja, a partir do momento que eles não creem mais em Deus, o que acontece? A Bíblia diz que Deus permite que vá ao encontro deles serpentes venenosas. Eles não falaram, eles não confessaram a fé dizendo, vamos morrer no deserto? Então vêm as serpentes venenosas e eles começam a morrer no deserto. Agora, diz a Bíblia que eles clamam a Moisés, Deus clama a Deus, aliás, Moisés clama a Deus e Deus disse para Moisés, olha, eu vou dar agora uma palavra. Se o povo crer na palavra que eu falar, então eles vão ser curados. Por quê? A questão aqui é crer ou não crer. Aqui você vai ver então que Deus, está em Números 20, que Deus disse para Moisés assim, faze uma serpente abraçadora, põe sobre a haste, e o que for mordido, tá? Aquele que mirar, viverá. E será que todo mordido que a mirar, viverá. Então, aqui temos uma palavra. Então, o povo tem que crer nessa palavra. Crer o quê? Que Deus disse que
basta olhar para a serpente de cobre e será curado. Então, a questão aqui não é a serpente, a questão aqui é crer naquilo que Deus disse. Olhar para a serpente, somente isto é necessário para ser curado. A esta referência, tá? Ou a isto também se referindo, Jesus em João 3, ele disse que todo aquele, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá? E o autor aos Hebreus, ele faz referência a isto, dizendo que o povo no deserto, tá, foi inconstante, ele descreu. Tá? Por isso disse que eles morreram no deserto. Então, na caminhada, tá, o nós desfrutarmos do melhor de Deus ou não, na nossa caminhada cristã, depende de crer ou não crer, tá? Não devemos ser inconstantes, senão podemos morrer no deserto. A Bíblia diz que eles tinham a promessa, mas eles não receberam a promessa. Por quê? Porque não creram. Bom, vamos para o 2, a humilhação do servo. Jesus esvaziou-se de sua glória para tomar a forma de servo e culminou com o sofrimento na cruz. O autor Paulo disse que humilhou-se a si mesmo. Como é que ele se humilhou a si mesmo? Ele se fez homem, Jesus se fez homem, como homem se fez servo. E como servo, ele foi obediente por excelência, então foi um servo excelente. Mesmo que isso significou morrer, tá? Ele foi, além de ser servo obediente, ele se humilha, tá? Ele se expõe à humilhação da morte mais vergonhosa da época, que é a morte de cruz. Então Jesus mesmo humilha-se a si mesmo, tá? Humilhou-se a si mesmo. Ele toma a iniciativa de obedecer aquilo que Deus disse, mesmo, tá, que isso tenha contratempos, mesmo que isso signifique morrer. É a escolha. Tá? Então, quando cada um de nós escolhe obedecer, tá, nós então não temos medo, nós não temos, vamos colocar assim, nós não estamos preocupados em que os outros nos humilhem, tá? Em que os outros nos façam o mal. Nós simplesmente estamos cumprindo o plano de Deus. Em João 17:5 nos mostra Jesus dizendo: "E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha antes que o mundo existisse." Veja, Jesus tinha uma glória. Ele era adorado por anjos, arcanjos, serafins, querubins. E ao se fazer homem, servo e servo obediente, tá, ele se sujeita a morrer numa cruz de uma forma vergonhosa. Então Jesus, em João 17, ele já pede ao Pai, né, a glória que tinha antes que o mundo existisse. Tudo isso Jesus fez por nós. Um exemplo, então, é a ser seguido. Quando andou na terra, Jesus nos ofereceu o melhor exemplo fazendo a vontade do Pai. Agora, perceba Hebreus 3:19. "E vemos que não puderam entrar por causa da sua, o quê? Incredulidade." Isto tem que ficar claro, tá? Porque esse texto do capítulo 3 está enfatizando esse ponto. O povo de Deus, tá? Nós podemos perder o melhor de Deus por causa da incredulidade. A semelhança daqueles que não puderam entrar por causa da incredulidade. Jesus é o maior exemplo porque, perceba Atos 2, 25 e 26, diz assim: "Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor." E o texto ainda diz: "E ainda a minha carne há de repousar em esperança." Olha só, dentro do autor dos Hebreus, nós vamos ver aulas seguintes, tá? Mas aqui já tem que ser deixado claro que Jesus é o maior exemplo de fé. Perceba que nós falamos anteriormente que eles não entraram, tá, por causa da sua incredulidade.
Então Jesus nos dá aqui um exemplo de fé. Eles não creram, Jesus creu. Adão não creu, Jesus creu. Tá? O povo judeu não creu, Jesus creu. Então nós temos exemplo de fé. Vamos colocar aqui 3 pontos rapidamente. Jesus foi tentado. Lembram? Jesus foi tentado no deserto e Satanás vem e lhe oferece, tá, uma forma de suprir suas necessidades naturais, que é o comer pão, tá? Dizendo, olha, transforma as pedras em pães. Mas Jesus, né, ele cita o texto bíblico dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isto é, lá no deserto, se você for para o texto paralelo que Jesus está citando, de Deuteronômio, você vai ver que havia uma palavra que Deus disse, uma promessa, que o próprio Deus supriria a necessidade do povo no deserto, lhes dando pão todos os dias, o maná. Então Deus supriria no tempo certo a necessidade natural. Jesus está dizendo isso para Satanás. Eu não preciso tomar iniciativas próprias, não preciso tomar decisões que não sejam aquilo que Deus disse, tá? Porque eu creio que Deus, no tempo certo, Ele há de suprir a minha necessidade. E como de fato a Bíblia diz que após a tentação, os anjos vieram e o serviram. Ok. Outro ponto que eu quero ressaltar é que Jesus morreu. Jesus morreu por quê? Aí nós temos Atos 2:25. Jesus morreu em esperança. Jesus morre tranquilo lá na cruz. Jesus disse, ninguém toma a minha vida, eu a dou. Tá? Então, existe algo em Jesus na morte, é a confiança, a tranquilidade, a serenidade. O profeta Isaías, ele disse que era como a ovelha muda. Tá? Ele está lá tão tranquilo na cruz, mas por que está tranquilo? Porque ele crê naquilo que está escrito. Dele disse Davi. Então dele disse o quê? Sempre via diante de mim o Senhor. Ou seja, está falando da ressurreição. Jesus morre tranquilo porque ele sabe que há de ressuscitar. Por que ele sabe que há de ressuscitar? Porque Deus disse. Então, o maior exemplo de fé para nós é isto. Jesus morreu, olha só, ele foi até o limite final. E Deus fez o quê? Cumpriu a sua palavra, ressuscitando-o. Nisto, Jesus está provando para nós que vale a pena crer, mesmo que seja até os últimos limites, porque Deus sempre cumprirá a sua palavra. Nós vamos concluir aqui. Ora, se Moisés, que não era divino, que não se deu sacrificialmente em lugar de ninguém, merecia ser ouvido, então por que Jesus, o Filho de Deus bendito, o Senhor da igreja, superior dos anjos, não merecia reconhecimento ainda maior? Eu quero colocar de uma forma melhor aqui, ou esclarecer mais um pouquinho, tá? Moisés foi homem de Deus, homem de fé, tá? Jesus também é, só que o maior exemplo está em Jesus. Jesus foi alguém superior, tá? Ele foi nos limites, tá, de crer em Deus mesmo diante da morte. Jesus creu. Ele morreu crendo que Deus o ressuscitaria. E o que aconteceu? Deus o ressuscitou, tá? Então, o convite para você, meu amigo, meu irmão, creia naquilo que Deus disse. Porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele disse. Nunca, tá? Ele há de falhar naquilo que Ele prometeu. E Deus te abençoe. Vá na Escola Bíblica, participe. E também aqui em nosso canal do YouTube, inscreva-se, tá? É só você inscrever-se, é rápido. E também deixe seu likes, tá? Deixe seu likes aí. Dá sua curtida para nós, tá? Para poder divulgar melhor e compartilhe esse vídeo com as pessoas. Deus abençoe, meu irmão. Muito obrigado por mais uma vez me permitir estar com você. Deus te abençoe.